Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Esse louvor que o irmão cantou, não sei o nome do irmão, Luiz, esse hino é forte demais porque ele exalta o nosso Deus de forma esplêndida. Em Isaías capítulo 6, é repetido 3 vezes: Santo, Santo, Santo no céu. Em Apocalipse capítulo 4, a partir do versículo 8 até o versículo 10, mais uma vez é repetido: Santo, Santo, Santo. Em nenhum lugar das Escrituras você vai encontrar de forma repetitiva, pelo menos 3 vezes, um atributo de Deus sendo tão exaltado como a sua santidade. Isso é um componente, queridos, que faz parte, inerentemente parte de todo ser humano. Adorar a Deus, dizer verdadeiramente quem Ele é, de todo o coração. Isso é lindo, isso é majestoso. Imagine agora no céu, os anjos estão lá cantando. Imagine a oportunidade que nós temos hoje de dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Tem milhares e milhares de homens que neste exato momento não estão dando glória a Ele. Isso enfraquece Deus? Não. Ele não faz parte do panteão mitológico dos gregos, como Zeus, outros deuses. Nosso Deus não precisa da nossa adoração. Ele tem anjos perfeitos para adorá-lo todos os dias. Mas Ele foi tão bondoso que Ele nos concedeu o privilégio de dizer ao mundo quem Ele é. Ele é santo. Então hoje, não hesite, diga: Deus é santo. Isso é maravilhoso. Eu quero agradecer a Deus por essa rica oportunidade, a oportunidade de poder trazer as Escrituras aqui para esse povo lindo, que vai morar no céu. Acredito que todos vão morar no céu com Jesus, e lá vão continuar dizendo: Santo, 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 Santo. Então eu agradeço a Deus por essa oportunidade de poder expor a Escritura de forma fiel. Eu quero agradecer a Deus primeiramente, sou grato a Jesus por essa oportunidade, e quero agradecer ao pastor Júlio Everton, pela sua confiança, porque dá oportunidade para pessoas tomarem posse do púlpito e pregar para o povo que ele tem pastoreado. Isso nada mais é do que confiança no meu ministério, que o Senhor, na sua graça, me concedeu para levar a sua glória a esse mundo caído. Então, sou grato a Deus por esse momento, eu louvo a Deus, e quero dizer obrigado ao pastor Júlio Everton e toda essa igreja que vai se dispor a me ouvir aqui hoje. Então, estou muito feliz de vê-los aqui, oportunidade de conhecer outras pessoas, outros santos, que a Bíblia chama você de santo. Amém? O cristão nas Escrituras é chamado de santo. Amém? Tem uma oportunidade maravilhosa de poder conhecê-lo. Eu peço só 45 minutos para você ouvir o que Deus quer falar com você aqui hoje. Tá bom? Parabéns à equipe da igreja aqui, AD Ministério Paris, pastor, a todos, a sua esposa, pelo lindo trabalho, porque é a segunda vez que eu prego aqui, e a última vez que eu preguei foi em outro salão, e até me espantei, que eu vi tudo bem bonitinho, eu não estou nem acostumado com essa tecnologia, a não ser dentro da minha casa, quando eu faço um podcast, mas aí eu não estou muito acostumado com isso aqui, tá? Mas não tem problema não, a gente vai falar de Deus hoje aqui, ok? Amém ou ai, ai, ai? Amém. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 2 até o versículo 10. Amém? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 2 até o versículo 10. Queridos, o sermão de hoje propõe, escute, uma compreensão fundamental sobre o Evangelho, não somente sobre o Evangelho propriamente dito, mas também sobre o seu poder transformador. Tá bom?
E falarei hoje, com base nos textos que nós iremos ler, sobre a dinâmica do Evangelho. A dinâmica do Evangelho e a conversão e os seus efeitos. Ok? Então quero que você preste bem atenção, porque como você sabe, nos dias atuais, o Evangelho tem sido corrompido, o evangelicalismo que nós temos hoje é totalmente corrompido por outras doutrinas e teologias. Por isso a necessidade de nós trazermos uma definição bíblica para que você compreenda de fato o que é o Evangelho. Você já ouviu esse termo? Quem sabe você até já se enjoou de tanto ouvir esse termo, mas será que se você sabe, à luz das Escrituras, o que significa o Evangelho? E as suas implicações na sua própria vida? Porque você compreende com a sua mente e você pratica por intermédio do seu coração o Evangelho, aí de fato você compreendeu, tanto racionalmente e na prática, o que é o Santo Evangelho. De Gênesis a Apocalipse, só se fala de Evangelho. No capítulo 3 de Gênesis, você tem o que nós chamamos na teologia de proto-evangelho. Deus foi o primeiro a pregar o Evangelho. Ok? Então hoje eu quero propor isso aqui a vocês. Na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 2, acompanha comigo, o texto vai dizer assim: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante de nosso Deus e Pai. Versículo 4: sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis que tipo de homens fomos entre vós por vossa causa. E vós fostes feitos nossos seguidores e do Senhor, recebendo a palavra em muita aflição com a alegria do Espírito Santo, de maneira que foste exemplo para todos que creem na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós que tipo de entrada tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. E para fechar, versículo 10: e esperasse o Filho do céu, a quem ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Amém? Só curve a sua cabeça, por favor. Nós iremos rogar e suplicar a misericórdia de Deus, para que Ele, na sua bondade, fale conosco hoje. Senhor, aqui está esta igreja, este povo, que o Senhor, na tua graça, misericórdia, bondade, compaixão, concedeu essa linda oportunidade de estar diante do teu santo trono, para glorificar o Senhor, louvar ao Senhor, dizer quem tu és de todo o coração. Que o Senhor abençoe, meu Deus, pela tua graça, fale conosco, por intermédio das Escrituras, este santo livro, essa palavra, Senhor, meu Deus, que tem o poder de transformar vidas, e é justamente disso que nós iremos falar hoje. Que o Senhor faça aquilo que o Senhor quer fazer, transforme os corações, atinja não somente, meu Deus e meu Pai, o racional, mas as afeições de cada um que aqui está, para que em consequência esse povo possa sair daqui, meu Deus, com o coração forte, meu Deus, em pôr em prática o verdadeiro Evangelho que nos salva, que nos salvou da ira vindoura em Jesus Cristo, teu santo Filho. Ó Senhor, abençoe esse momento, em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Queridos, faz alguns meses, eu recebi uma ligação, não estava na minha cidade, eu estava em outra cidade. Eu recebi uma ligação de uma pessoa que estava muito aflita e precisando de oração.
E eu aproveitei a ocasião para fazer a seguinte pergunta para essa pessoa. Eu perguntei para ela o que ela sabia acerca do Evangelho. E ela respondeu para mim: eu não sei nada, nunca ouvi falar. E eu perguntei assim para ela: ok, mas você já foi em alguma igreja aí nessa cidade que você mora? Ela disse sim. Inclusive a cidade que ela mora é a cidade onde eu nasci, cresci e depois eu vim para a França. Por isso que eu perguntei, porque eu tinha algumas informações acerca de várias igrejas que foram plantadas nessa cidade. Então eu perguntei a ela: você já foi em alguma igreja aí? Ela disse sim, já fui em várias igrejas. E você nunca ouviu uma mensagem sobre o Evangelho? Ela disse não. Queridos, é apavoroso isso, é espantoso. Você imagina uma cidade que tem mais de 20 igrejas e toda igreja visitada nunca for exposto o Evangelho de Jesus Cristo. Por ocasião disso, porque eu fiquei pasmo com essa resposta, eu disse o seguinte: eu estarei elaborando mensagens que falam acerca do Evangelho. E hoje o que eu estou fazendo aqui, queridos, é somente acrescentar aquilo que o pastor Júlio Everton tem ensinado a vocês acerca do Evangelho. Ok? Vamos entrar aqui no primeiro aspecto dessa carta, o aspecto geral, o aspecto que nós chamamos de pano de fundo contextual. A cidade de Tessalônica era uma cidade antiga da Grécia, ok? Ela estava situada na província da Macedônia, porque nós tínhamos a província da Macedônia na época no norte e a província da Acaia no sul. Essas duas províncias faziam parte do Império Romano. Basicamente se assemelha às regiões nos dias atuais. Então eram territórios dominados pelos romanos. E a cidade de Tessalônica estava situada em um desses territórios que era dominado pelos romanos, ok? A cidade de Tessalônica era uma cidade portuária, tinha uma via muito conhecida que é a via Egnácia. Por esse motivo, então, muitas pessoas transitavam por lá. Muitos barcos passavam por lá a fim de comercializar nessa cidade. Então você já pode concluir, com base nessas pequenas informações, que naquela cidade havia muito movimento, havia uma ebulição de pessoas que vinham de toda parte para comercializar, visitar, turismar, trabalhar. Então era uma cidade cosmopolita. Ela se assemelha à cidade de Corinto, porque a cidade de Corinto era uma cidade também comercial, um grande comércio havia nessas cidades. Então, queridos, nessa cidade havia muitos e muitas pessoas que passavam por lá, passavam por lá a fim de comercializar. Amém? Glória a Deus. Então, com base nessas informações, queridos, nós podemos perceber que pela graça de Deus, o apóstolo Paulo, ele chega nessa cidade com o objetivo de pregar o santo evangelho, começando pela sinagoga. E observe uma coisa no ministério do apóstolo Paulo, que é muito interessante, principalmente para quem quer ser missionário, quem é missionário, é que o apóstolo Paulo, ele não somente plantava igreja guiado pelo Espírito Santo, mas nós percebemos a ler principalmente o livro de Atos, especificamente o capítulo 17, que Paulo tinha um senso aguçado no que diz respeito à missão, um senso estratégico, missiológico aguçado. Significa o quê? Que Paulo não plantava igreja em qualquer cidade. Paulo não abria igreja somente por capricho, por não concordar com o pastor, com a liderança, como nós vemos hoje. Hoje você percebe que há praticamente, e aqui na França, claro, não é ainda uma atualidade, e eu me refiro especificamente no Brasil, a cada esquina tem uma igreja. Então significa que hoje há muitos e muitos número de igrejas, pessoas que abrem igreja simplesmente por capricho,
pessoas que abrem igreja simplesmente por preferência denominacional, não com compromisso de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, de ensinar as Escrituras, de ensinar as doutrinas fundamentais da fé, para que o povo compreenda e, em consequência, cresça em Jesus Cristo. Então nós observamos em Paulo esse senso estratégico missiológico. Ele abria igreja em cidades que havia muito movimento. Sabe por quê? Porque ele abriu uma igreja, plantou uma igreja em Tessalônica, a principal cidade da província da Macedônia. Então, uma cidade que trafegava muitas pessoas, como eu acabei de falar. Ele abre outra igreja, onde? Em Corinto, a cidade principal da província da Caia, outra cidade onde trafegavam muitas pessoas. Então as pessoas chegavam lá para comercializar, trabalhar, turismar, ouvir o Evangelho e levavam o Evangelho para outras cidades. Isso é lindo que Paulo fez. Não para por aí. Paulo planta outra igreja em Éfeso, capital da Ásia Menor. Então você percebe que Paulo não abria igreja por abrir igreja, não plantava igreja por plantar igreja. Paulo plantava igreja porque ele amava as almas. Paulo plantava igreja porque ele amava Cristo, porque ele é prisioneiro de Cristo, porque ele queria ensinar o Evangelho, ele queria fazer o povo entender que de fato Jesus veio ao mundo para morrer em seus pecados, e em consequência os pecadores deviam se arrepender e se render a Jesus Cristo. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então essa cidade de Tessalônica, querido, tinha mais ou menos 200 mil a 300 mil habitantes, que é mais ou menos o equivalente de número de habitantes que tem na cidade que eu moro, que fica 1h30 aqui, a cidade de Reims, ok? Não é mais Tessalônica, atualmente é Salônica, e é uma das cidades principais, melhor dizendo, da atual Grécia, com mais ou menos 10 milhões de habitantes, ok? Então em seguida, queridos, Paulo, juntamente, acompanhado por Sila, na sua segunda viagem missionária, chegam nesse contexto, nesta cidade, a fim de pregar o Evangelho, de anunciar o Evangelho, e em consequência disso ele planta uma igreja, brota, nasce uma igreja cheia de fé, com testemunho impactante ali naquela cidade, por meio da pregação fiel das Escrituras, o Evangelho. Amém? Então Paulo funda essa igreja mais ou menos ali no ano 49 a 50 depois de Cristo. Era uma igreja que tinha mais ou menos 1 a 5 meses, então você percebe que era uma igreja recém-convertida, uma igreja, um bebê na fé, ok? E por causa disso, Paulo ficou extremamente preocupado com essa igreja. Por quê? Porque Paulo, ele não era propriamente um pastor, ele tinha um coração de pastor. Então quando ele chega nessa cidade, que ele começa a pregar ali nas sinagogas, os judeus se levantam com muita inveja e expulsam Paulo de lá. Paulo vai para a casa de Jasão, da casa de Jasão ele se desloca para Bereia, de Bereia vai para Atenas e finalmente ele chega em Corinto. Então ele passou muito tempo, não deu tempo dele discipular, não deu tempo dele orientar, não deu tempo dele pastorear aquela igreja, por causa da perseguição dos judeus. Então, queridos, Paulo, como ele é expulso de lá, ele fica preocupado com aquela igreja, muito preocupado, ok? Amém? Então por isso que nesta carta, no capítulo 3, verso 1, Paulo vai dizer assim: então não podemos aguentar mais sem ter notícia de vocês. Preocupação de Paulo. Isso mostra claramente que Paulo tinha afeições, que Paulo amava essa igreja, e ele chega a dizer mais no verso 20, do capítulo 2, dizendo assim: vocês são o nosso orgulho e a nossa alegria. Então no mesmo capítulo, ele expressa esses sentimentos com mais intensidade. Precisamente no verso 17 ele vai dizer assim: sentimos muita saudade de vocês e gostaríamos muito de vê-los outra vez. Então você percebe, a partir desses versículos que eu mencionei, que o apóstolo Paulo amava demais aquela igreja. Amém?
E devido a esse amor intenso que Paulo tinha e nutria por essa pequena e nova comunidade, ele decide então enviar o seu jovem cooperador Timóteo, que você deve saber quem é. Ele envia Timóteo, está escrito no capítulo 3, a partir do versículo 5, que diz assim: por isso não pude aguentar mais sem ter notícia de vocês, e enviei Timóteo. Não existia somente uma preocupação, se eu posso especificar mais ou menos 2 preocupações acerca dessa recém-comunidade nascida por intermédio do Evangelho no coração de Paulo. Paulo, ele estava preocupado por 2 motivos. O primeiro, porque essa igreja nasceu num contexto de perseguição, e por causa do tentador que poderia se aproveitar da situação, do contexto persecutório, e enfraquecer a fé dos tessalonicenses. Ok? Amém? Então, com base nisso, queridos, o querido pastor Hernandes Dias Lopes, que a maioria aqui deve conhecer, um pastor presbiteriano, você digitar no YouTube, aí você vai encontrar, pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz algo muito lindo acerca disso, acerca desse contexto em que nasceu os Tessalonicenses, em que os Tessalonicenses receberam o Evangelho. Então, quando receberam o Evangelho, imediatamente receberam o Senhor Jesus Cristo. Então ele vai dizer assim, eu cito: a igreja de Tessalônica foi gerada no útero do sofrimento, nasceu no berço da perseguição e floresceu no ambiente de profunda hostilidade. E ele conclui dizendo, escuta aí, se quiser anotar, você pode anotar. Ele diz assim: os ventos da perseguição jamais destruíram a igreja, apenas aceleram o processo do seu crescimento. Amém? Deus merece a glorificação ou não? Só se ele merecer. Você acha que ele merece? Então dá um glória a Deus aí para ele. Melhorou. Queridos, então Paulo, preocupado com esse bebê na fé, num contexto de perseguição, por causa também, como eu acabei de mencionar, do tentador que poderia se aproveitar da situação para enfraquecer a fé, e em conformidade com o capítulo 3 desta carta, no versículo 2, ele envia o seu jovem cooperador Timóteo, que vai até Tessalônica, com qual objetivo? Trazer um relatório para o apóstolo Paulo, para Paulo ficar sabendo como é que está a fé desse bebê na fé, dessa comunidade que havia recebido o Evangelho e que por causa do contexto de perseguição, Paulo não pôde ficar para ensiná-los, para doutriná-los, ok? Então Timóteo se desloca até Tessalônica, ele volta de lá, ele encontra Paulo em Corinto, conforme o verso 6 do capítulo 13, que ele diz assim: agora porém Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Então, queridos, Timóteo entrega a Paulo um relatório extremamente satisfatório, acerca, principalmente, escuta isso aqui, principalmente acerca da evolução espiritual dos Tessalonicenses. E nós percebemos algo extremamente interessante, quando Paulo recebe esse relatório, isso aqui é perceptível, o consolo divino, um remédio, parece que Deus estava, por intermédio desse relatório, parece que Deus estava dando um remédio para as dores do apóstolo Paulo, porque Paulo e Silas estavam sofrendo também. Então, por intermédio dessa simples ação humana, Deus traz alívio, paz, consolo para a vida do apóstolo Paulo. E sabe o que nós podemos aprender com isso, pastor Juliever? Porque nós às vezes buscamos uma resposta, buscamos um conselho quando nós estamos doentes, enfermos, passando por situações extremamente difíceis. Nós queremos ver algo sobrenatural, queremos uma visão, queremos um sonho, queremos um profeta, queremos tudo, mas não queremos ver a manifestação do consolo divino por intermédio de algo simplesmente natural. Você entende isso? Quem sabe Deus já trouxe até resposta e você deixou passar em branco. O simples fato de Timóteo dizer para Paulo, a igreja está crescendo, a igreja está evoluindo. Paulo, é assustador
Uma igreja mais ou menos de 1 a 5 meses está crescendo, o povo está orando, está buscando, está amando, o povo está mudando aquela sociedade por intermédio do testemunho. Paulo é algo incrível, incrível. Imagine um pastor ouvindo isso. Estou falando de pastor fiel, que ama a Deus, que ama as Escrituras, que ama as suas ovelhas. Quando ele ouve isso, imagine, pastor Júlio Everton, você sai de viagem, passa mais ou menos por obrigação, não sei, passa mais ou menos 2 anos lá, a igreja fica aqui, que hoje é fácil, né? Tem um WhatsApp, tem todos os meios de comunicação. Na época tinha que ser de barco, a pé, de cavalo, demorava muito mais. E você está preocupado com a igreja, com a de Paris aqui, está preocupado. De repente alguém chega lá, pastor, tu nem imaginas, a igreja está crescendo, os jovens estão cheios do poder, estão evangelizando, estão pregando, estão amando a Cristo, estão vivendo em oração, estão indo para a vigília, estão cantando. Meu Deus do céu, como um pastor fiel a Deus vai reagir diante de tal notícia? Assim foi Paulo. Glória a Deus. Ademais, o que é importante, queridos, acrescentar, algo interessante aqui, parece que Paulo, ele não estava focalizado no crescimento numérico da comunidade. Você entende? Entende isso? Ele não estava focalizado no crescimento numérico, e eu explico por quê. Imagine comigo, Paulo chamando Timóteo e dizendo, pastor, Timóteo, vem cá. Sim, Paulo, eu tenho uma missão para ti. Estou a serviço do reino. Meu filho, quando eu saí de Tessalônica, havia apenas 10 membros. E eu estou preocupado demais, porque eu quero saber se esse número aumentou, né? Timóteo, então, sabe o que você vai fazer? Sim, Paulo, pode dizer. Vá lá e verifique se esse número aumentou para pelo menos aí 60 membros. Claro, Paulo, já estou com as malas prontas, vou lá verificar. Não foi isso que ocorreu. Não foi isso que ocorreu. Por quê? Porque não era essa a preocupação de Paulo. Não é essa a preocupação de um pastor aprovado, de um pastor bíblico, de um pastor santo, que ama a Deus acima de tudo, de todos, de qualquer coisa, e ama o rebanho que Deus outorgou a ele. Não é essa a preocupação de Paulo. A preocupação de Paulo, então, estava relacionada ao quê? A fé, ao crescimento espiritual daquela santa comunidade em Cristo Jesus. A preocupação de Paulo estava na evolução, no crescimento espiritual daquela comunidade. Logo, queridos, o que tranquilizava e animava Paulo era o fato de saber que aquela comunidade estava evoluindo na sua fé, crescendo em santidade, se parecendo progressivamente com Cristo, amando o Senhor cada vez mais o seu próximo. E qual a lição que eu já posso tirar? Eu ainda estou na introdução, meu Deus do céu. Qual a lição que nós podemos tirar e aplicar atualmente para nós, pastores, líderes e aqueles candidatos ao ministério pastoral? Qual a lição que nós podemos tirar com base nisso que eu acabei de falar, queridos? Percebendo que, e você sabe, que muitos pastores estão inteiramente focados em crescimento quantitativo e não qualitativo de suas comunidades, e às vezes, escuta essa, por causa disso, eles não percebem o crescimento na fé deste pequeno punhado que Deus deu a ele para cuidar, punhado de ovelhas eu estou falando, não percebe, porque o objetivo principal dele é ver uma igreja transbordando. Ok, o que é que tem de errado nisso? Não sou contra isso, mas o objetivo principal deles não está focalizado em ver o crescimento, a evolução espiritual, e sim os bancos, as cadeiras preenchidos. E quando isso não acontece, eles acabam sucumbindo a uma intenção ambiciosa, que é chamado de pragmatismo religioso. O que é isso?
é usar meios que resultam em bons resultados, pouco importa se esses meios são bíblicos, escriturísticos, se Deus mandou ou não mandou, eles não querem saber, eles querem resultado numérico. Amém ou ai, ai, ai? Você está entendendo a mensagem? Ou você está com pressa de ir embora? Acredito que você não está não, né? Vamos ver, ok? Então, queridos, da minha parte, no relação de crescimento numérico, não estou dizendo que não é bíblico, não estou me contrapondo a isso, mas o erro às vezes reside na inversão do mecanismo de causa e efeito. O que eles querem? Eles não se importam com esse mecanismo. Eles se importam em lutar por uma igreja inchada. E quando está inchado, está doente. Porque você já viu uma perna inchada, está saudável? Você já viu um corpo inchado, está saudável? Geralmente quando está inchado, porque tem um problema no organismo. Tem que fazer um exame, uma bateria de exame, para identificar a doença. E esses pastores querem uma igreja inchada, que na verdade não tem nenhum convertido dentro dela. Queridos, o crescimento, na verdade, escuta bem, porque eu mencionei aqui a frase, quem sabe você não entendeu, o mecanismo de causa e efeito. Eu te explico o que é, e não vou lançar frases assim sem você entender. O crescimento, na verdade, é o efeito que vem justamente desta causa. E a pergunta é: qual causa? O Senhor. Aquele que acrescenta os números de salvos é o Senhor. Base bíblica? Beleza. Atos capítulo 2, versículo 47, diz assim, e eu faço questão de mencionar, de citar: o Senhor ia, quem? A causa, né? Aqui é a causa eu estou falando. O Senhor ia acrescentando, fazendo o quê? Acrescentando o número de salvos. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, a partir do versículo 6 até o versículo 7. Inclusive Paulo menciona 2 vezes que é o próprio Deus, a causa que dá o crescimento. Ele diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Logo Paulo se alegra, queridos, primariamente pelo crescimento qualitativo da igreja de Tessalônica. O crescimento na fé proveniente de quê? De uma correta compreensão do Evangelho. Crescimento no quê? No amor, na esperança de sua pequena comunidade. Por isso ele vai dizer no capítulo 4, verso 1 dessa carta que nós lemos, ele diz assim: vocês têm vivido de uma forma que agrada a Deus, agora pedimos e aconselhamos em nome do Senhor Jesus Cristo, que façam ainda mais. E eu não posso deixar de comentar acerca dessa frase: façam ainda mais. Não tem como, pastor. Não tem como. Eu vou comentar, posso? Amém. Vocês querem ouvir? Amém. Neste capítulo de número 4, neste verso que citei, essa frase que mencionei, e no verso mais adiante, precisamente o verso 10, Paulo pede e aconselha aos Tessalonicenses de fazer o quê? Progredir ainda mais. Quando ele diz assim, vou citar de novo: façam ainda mais. Em outra tradução, pastor, vai dizer assim, vai ficar até mais claro, porque essa tradução vai parafrasear uma frase, isto é, ele diz assim: continuem progredindo ainda mais. E o que é curioso, queridos, extremamente interessante notar nisso, é que mesmo Paulo elogiando, reconhecendo o progresso fenomenal da fé dos Tessalonicenses, a repercussão do testemunho de vida deles em 2 províncias, e não somente numa cidade, em 2 províncias, Macedônia e Acaia, mesmo dizendo no versículo 1 do capítulo mencionado que os Tessalonicenses têm vivido, porque eu citei aqui o versículo, ele fala que eles têm vivido de uma forma que agrada a Deus, Paulo repete dizendo mais uma vez: Tessalonicenses, façam ainda mais. Paulo está dizendo, e eu vou traduzir:
Paulo está insistindo para que eles vivam em abundância de santidade em Cristo Jesus. Eles estão em santidade, sim, Paulo reconhece, mas Paulo está dizendo assim: progridam ainda mais, sejam mais santos, sejam mais puros, ore mais, testemunhe mais, pregue mais, cresçam mais, se pareçam mais com Jesus Cristo. E quando Paulo fala isso, eu acredito que ele tem em mente aquilo que eu chamei, outros teólogos chamaram, eu acrescentei só um termo nela. Eu acredito que quando ele exorta, ele aconselha e pede para os tessalonicenses fazerem ainda mais, ele tem em mente, eu acredito, a santidade posicional progressiva. A santidade posicional progressiva. Mas afinal de contas, o que é isso? Santidade posicional progressiva. Eu explico. No capítulo 1 desta mesma carta, versículo 1, Paulo vai dizer assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 2, Paulo vai dizer na parte B: aos santificados em Cristo Jesus. Em Filipenses, no capítulo 1, verso 1, Paulo vai dizer mais uma vez: a todos os santos. Eu falei inicialmente aqui que o crente é chamado como nas Escrituras? Santo. Não para querer ser santo, mostrar que é santo, é porque ele é santo mesmo. É santo. Pela santidade de Cristo, você é santo. Ok? Então Paulo diz assim: todos os santos em Cristo Jesus. Queridos, todos esses textos que eu acabei de mencionar, mas todos estão falando de santidade posicional progressiva e abundante, isto é, está falando de uma localidade específica no mundo espiritual, onde a igreja, onde você, santo de Deus, está localizado. E não sai glória a Deus, né? Saber que está localizado na pessoa de Jesus. Queridos, fala da localidade no mundo espiritual onde você está posicionado. Fala da origem da bendita justiça que nós praticamos por meio da obra de Cristo. Fala do nosso progresso quando nós crescemos em santidade, e somente a partir dessa posição, dessa localidade, e que tem como fonte Deus. Deus é a fonte de todas as bênçãos espirituais. Por isso, a partir dessa localidade, onde tem essa fonte que se chama Yahvé, a partir dela, todos nós somos ricos espiritualmente. Mas não tenho carro, não tenho trabalho, não tenho isso, não consegui fazer a melhor viagem, não consegui comprar o celular iPhone do ano, não consegui, não interessa, isso aí é tudo coisa passageira. Ferrugem vai levar, a beleza, a doença leva também, tudo vai acabar e acabou, não importa isso aí. Sabe o que importa? É ser rico em Cristo Jesus. Essa é a maior riqueza dos santos. É sim. Ademais disso, note bem, eu dei ênfase na tonalidade, né, quando eu falei em. Quem prestou atenção? Ninguém? Quem prestou atenção, levanta a mão. Eu dei ênfase na tonalidade quando eu falei em Cristo Jesus, não foi? Foi em Cristo, não foi à toa, tá bom? Não foi em vão, não foi porque, não, eu dei ênfase porque tenho algo a dizer acerca disso. Note bem que a preposição em, no grego, ela denota uma posição fixa. Escute isso aqui: a preposição em denota uma posição fixa e um estado. O que isso significa? Eu entendo, queridos, que isso traz a ideia de uma árvore plantada, e isso possivelmente tem uma ligação com o Salmo 1, né, pastor Julierto? Você vai concordar comigo? Isso possivelmente tem uma ligação com o Salmo 1, que já que essa árvore fora plantada, ela está fixa, ela não pode se mover. Os ventos contrários vão soprar, mas não pode deslocá-la, porque ela está enraizada, ela está fixa.
ok? Mas escute só, mesmo ela estando fixa e imóvel, ela não é estática no sentido de não poder produzir frutos. Você está me entendendo? Ela está fixa, mas ela não é estática, no sentido que ela pode produzir frutos, ok? E a pergunta que surge, onde essa planta, ou melhor dizendo, essa árvore fora plantada, em que lugar? Junto à corrente de água. E qual o resultado de tudo isso? Ela dá fruto, folhagem que não murcha. O que eu quero dizer com isso? Semelhantemente é você, santo de Jesus, santa de Jesus. Semelhantemente é você, salvo em Cristo Jesus, que está em Cristo, que foi plantado por meio da obra regeneradora de Cristo em Deus. Portanto, você pode florescer espiritualmente. Você pode crescer espiritualmente. Você pode descobrir coisas ocultas, poderosas, que estão escondidas em Deus, por causa desta posição. É só ir além agora. Estou fraco na fé. Não, está em Cristo? Pode até estar. Avança para você ver se essa fraqueza não vai embora. Eu quero apostar se não vai. Vai embora. Pastor, não consigo mais jejuar. Beleza. Você está em Cristo? Estou. E aí? Faz o teste de jejuar amanhã para ver. Está plantado em Cristo, meu irmão, vai dar fruto. Está na pessoa de Cristo, vai florescer. Vai adquirir níveis de santidade maiores. Vai ver Deus manifestando a sua glória. Eu digo misericórdia, porque se o dia ele manifestar de fato, a gente vai evaporar, né? Bendita evaporação. Amém? Logo, queridos, Paulo está dizendo, já que vocês fazem parte de Cristo, já que vocês agora têm uma vida que agrada a Deus, já que vocês estão plantados em Cristo e foram beneficiados com esse estado maravilhoso de santidade, agora que vocês está na possessão de vocês uma corrente de água de bênçãos espirituais infindáveis, aonde? Nas regiões celestiais, conforme Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3, vocês podem agora ir mais além. Deus está dizendo assim para você. Você precisa ouvir esse que te digo? Tem necessidade? Então tá bom. Eis que Deus te diz que você pode ir mais além. Pastor, não consigo orar. Mande 15 minutos. Consegue sim. Por quê? Porque você está em Cristo. Pastor, não consigo vencer esse maldito pecado. Todos os dias eu caio nele. Você está em Cristo? Sim, você pode vencê-lo. E você vai vencê-lo. Porque Cristo venceu o pecado por você. Vocês podem ser mais próximos do Senhor, mais santos, mais fervorosos, mais puros, conhecendo coisas incríveis e ocultas em Cristo Jesus e serem mais apaixonados por Senhor. Isto que é viver o Evangelho. Para finalizar, não sei quantos minutos eu tenho. 15? Tá. Para finalizar e fechar parênteses, que eu abri uma parênteses, meu Deus do céu. O termo, rapidinho, o termo progredir no verso 10, querido, o versículo que eu mencionei alguns minutos atrás, o termo progredir no verso 10 significa abundância, tá ok? Né? Algo que está progredindo, como se eu estivesse indo na direção do pastor Júlio Everton, estou progredindo na direção dele. O termo que está no texto não significa isso, significa abundância. Olha só, ter em excesso, transbordar. Então Paulo está dizendo para eles, os Tessalonicenses, não apenas se conformarem com aqueles resultados espirituais que meu Deus do céu, já era impactante. Uma pessoa, o testemunho de uma pequena comunidade impacta toda uma região. Imagine só. Mas mesmo assim Paulo fala, não se conforme com esses resultados espirituais, não se conforme com esse nível de espiritualidade. Ele está dizendo, vão além, por favor, transborde de poder. A mesma coisa, Deus está dizendo para você, transborde de poder, transborde de pureza, de santidade, de paixão por Cristo. Significa, querido, que se você é de fato apaixonado por Cristo, seja mais. Tenha tudo em abundância, em excesso na sua vida espiritual, para que nada lhe falte, absolutamente nada. E eu fecho parênteses.
eu vou ter que pular. Desculpa, mas não vai dar para falar tudo que eu quero. O tempo não dá. E eu respeito demais o tempo. Eu sou igual a Enéas. Me deram 45 minutos, eu vou acabar em 45 minutos. Eu vou ir um pouco mais adiante e falar logo do primeiro aspecto, porque eu queria falar de 3 aspectos. Eu falei do aspecto geral, e fiz algumas aplicações na vida da igreja. Agora eu quero falar do primeiro aspecto, que tem como título, se eu posso dar um título, a dinâmica do Evangelho, a conversão e seus efeitos. Pode ser também a igreja de Tessalonicense como modelo para as igrejas atuais. Se eu me recordo bem, parece que o Hernandes Dias, no seu comentário, deu esse título. Se eu me recordo bem, o pastor pode confirmar lá. Ok? Então, o primeiro aspecto, querido, tá? Eu peço só mais alguns minutos da sua atenção. O primeiro aspecto, então, é a conversão e seus efeitos, e a dinâmica poderosa do Evangelho na progressão dos Tessalonicenses. Esse aspecto, ele é destacado, proeminente nesta carta, ok? Eu falei muito de Evangelho, e eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, sobre o Evangelho. O que é importante dizer, querido, o pastor com certeza ensinou você sabe o que é o Evangelho, por definição, por aplicação, creio eu, mas se porventura você não sabe, se eu posso acrescentar algo, o que é importante dizer é que na definição desse termo nas escrituras de Evangelho, pelo menos, eu não encontro somente o amor de Deus, está entendendo? Porque geralmente a gente tende a romantizar muitas escrituras, que é legal, é poético, é bonito, é muito bonito. Nós temos esse lado romântico. Então, quando a gente olha para Deus, a gente tem a tendência de romantizar Deus, de encaixar Deus na nossa perspectiva sentimental. Mas no Evangelho eu não encontro somente o amor de Deus, ok? Não encontro somente uma boa notícia, porque por definição o Evangelho significa boa nova, né, pastor? Significa boa nova, mas eu não encontro somente uma boa nova. O quê? Está falando heresia? Não, eu vou provar para você, e eu quero que você não interprete como heresia, pelo amor de Deus. Eu encontro também uma má notícia no Evangelho. Você sempre ouviu falar, né? Boa notícia, boa notícia. O Evangelho é a manifestação de um só atributo de Deus. Parece que Deus só tem um. É como se dissesse assim, o pastor disse assim, só tem a cabeça, o resto ele não tem. Não tem pés, não tem braço, não tem nada. Deus não tem só um atributo, queridos. Deus tem muitos atributos. Então no Evangelho não está contido somente uma boa notícia, mas uma má notícia, não somente um atributo que se chama o amor. Aliás, não diria nem que é uma característica, eu diria que Deus é amor. Deus não tem amor, Ele é essencialmente amor, mas nós não encontramos na definição de Evangelho somente o amor de Deus. Nós encontramos uma má notícia e 2 atributos de Deus muito interessantes, muito destacados nas Escrituras, e que estão inclusos na definição de Evangelho, que são santidade e justiça. Santidade e justiça. Eu vou repetir, porque quanto mais repete, a mente tende a memorizar. Santidade e justiça. Sabe por quê? Santidade e justiça. Sabe por quê? Uma má notícia? Porque o Evangelho só pode ser considerado uma boa notícia pelo fato de não conter somente o plano salvífico de Deus, mas igualmente um aviso que ocorrerá caso você e eu também viva na prática do pecado. É por isso que é uma má notícia. Se você permanecer na prática do pecado, o Evangelho hoje é uma má notícia para você. Tenho uma má notícia para você. Ninguém gosta do café amargo, somente do chantilly por cima do café. O Evangelho é assim. Tem o chantilly, tem um café amargo. Tem uma boa notícia, tem o amor de Deus, sua expressão fiel, a expressão fiel de sua essência, tem. Mas tem também uma má notícia e 2 atributos de Deus. Tá bom? Espera aí, eu vou explicar para vocês. Amém? Você já viu um ditado que diz quem avisa amigo é? Deus é nosso amigo nesse sentido, viu? Justamente, querida, a péssima notícia contida no Evangelho é que todos nós pecamos. Ninguém gosta de ouvir isso aqui, né? É, pastor? Mas, amado, está na Bíblia, tem que falar. É que todos nós pecamos. E em consequência,
estávamos todos debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque quebramos as suas leis. É só ler, se quiser ler agora, é só ler Romanos capítulo 3, a partir do verso 10. Por causa disso, de quê? Da santidade e justiça divinas, existiu o quê? Uma punição eterna, porque quebramos as suas leis eternas. E quando quebramos leis eternas, imediatamente em consequência nós devemos pagar com uma punição temporária, eterna, porque Ele é eterno. Ok? Então, querido, isso fez com que nós nos tornássemos culpados diante do reto juiz. Culpados diante do reto juiz. E em consequência, obviamente, queridos, nós merecíamos ser condenados ao inferno. Logo, eis aí então a má notícia no Evangelho. Gostou dessa má notícia? Eu gostei dela. Eu gostei dessa má notícia. Gostei demais. Eu sou o tipo de pastor, não melhor do que os outros, mas eu gosto de tudo que é velho. Música antiga, teologia antiga, pregadores antigos. Estou falando de pregador do século XVI, estou falando da modernidade. Tem bons pregadores hoje? Tem, sim, claro que tem. Poucos, mas tem. Mas eu gosto mais do que é antigo. E quando eu li os textos dos pregadores antigos, só está contida a má notícia. E quando eu li, eu me esparramei no chão em lágrimas. E eu disse, a partir desse momento eu me converti. Eu entrei para a igreja, eu tinha 13 anos. 13 anos. Depois, praticamente 10, 15 anos depois que eu vim me converter, de fato. Quando eu soube da má notícia no Evangelho. É estranho, né? Você deve estar pensando, mas o que esse pastor está falando? Quem é ele? Que é isso, né, pastor? Que loucura é essa? Eu me converti quando eu vi a má notícia. Ok? Porque você já ouviu várias pessoas dizendo assim, o amor de Deus me constrangeu, que o amor de Deus me fez cristão. Ok, mas eu posso acrescentar algo nisso? Dizendo assim, escute isso aqui, o amor de Deus me acolheu, sua santidade mostrou a enormidade da minha pecaminosidade, toda loucura, toda maldade, toda potencialidade de ser um perverso, tudo que está aqui dentro, tudo, toda sujeira, toda imundícia, a sua santidade mostrou isso para mim, e por fim, sua justiça me fez perceber que eu merecia ser condenado. É normal ficar silêncio, normal, eu entendo. Tudo isso para dizer que a morte de Cristo não somente foi uma manifestação do amor de Deus, que foi. É só ler João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que até a bebê aqui deve conhecer e citar ele, todo mundo conhece. Sim, é a manifestação do amor de Deus, beleza, mas não tem só o amor de Deus, porque se tivesse o amor de Deus, o próprio Deus não teria massacrado o seu filho na cruz. Foi Deus que matou ele na cruz, por intermédio dos soldados romanos. Por causa de amor? Sim. E por causa da sua justiça, que requeria um pagamento. Você quebrou a lei? Você tem que pagar. Se você sair daqui e tiver errado, bater um carro, você vai ter que pagar. Igualmente diante de Deus, tinha que pagar. Quem quer pagar? Só Deus poderia pagar. Então ele viu seu filho, esmaga, massacra ele, manifesta o seu amor e mostra a sua justiça para lhe salvar. Isso aqui é evangelho, meu irmão. Não, pastor? Isso aqui é evangelho, ok? Então, queridos, eu acho que eu tenho mais 5 minutos, né, pastor? Eu nem posso dizer vamos ao texto da carta, porque eu acho que eu já preguei já só na introdução, mas vamos ver o que é que eu posso fazer aqui em relação ao tempo, e o pastor me dá o sinal aí que eu paro na hora, tá, pastor? Eu falei aqui que eu era igual Enéas, então eu tenho que parar, ok? Amém ou ai, ai, ai? Amém. Você pode bater uma palma para ele, porque ele é justo, santo. Queridos, no versículo 2, então Paulo começa com uma oração de gratidão, ok?
visto, ele percebe, né, o testemunho dos Tessalonicenses num ambiente corrupto, idólatra, de perseguição que eles viviam. Ele destaca 3 virtudes cardeais da fé cristã, que inclusive são marcas de uma igreja verdadeira, ok? Que eu chamo da tríade da fé cristã, que é composta de fé, amor e esperança. A tríade da fé cristã, característica de uma igreja que verdadeiramente vive as Escrituras, ok? Amém? Em virtude disso, então, o que é que Paulo vai fazer? Ele destaca a dinâmica poderosa do Evangelho por meio de uma oração incrível. Por meio de uma oração, logo no início da carta, Paulo, ele não somente agradece a Deus, mas ele destaca a dinâmica do Evangelho, ok? Como algo que não somente, queridos, impulsionou os Tessalonicenses. Escuta isso aqui. Ele destaca a dinâmica do Evangelho não como algo que somente impulsionou os Tessalonicenses a Cristo, ok? Ou algo como eu diria, como um pontapé inicial de uma nova vida em Cristo Jesus. Um exemplo disso, como um carro que precisou de um empurrão para funcionar. Depois que empurrou ele funcionou, não precisa mais. Então, ele destaca o Evangelho não somente como algo que impulsionou os Tessalonicenses à fé. Ele destaca o Evangelho, queridos, como algo em constante movimento. Está entendendo? Eu recebi o Evangelho, ok, e acabou aí? Não acabou aí não. Quem disse que acabou aí? Paulo está dizendo, Tessalonicenses, receberam o Evangelho? Sim, recebemos, mas não acaba aí. Ele destaca o Evangelho como algo dinâmico, em constante movimento, em constante ebulição, algo dinâmico, que está ativo, trabalhando continuamente no coração daqueles que se renderam. Por isso que os Tessalonicenses cresceram, porque eles ouviram o Evangelho, creram no Evangelho, guardaram o Evangelho, e o Evangelho trabalhou no coração deles constantemente. Olha só o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que o Evangelho, queridos, não somente tirou os Tessalonicenses de uma vida de pecado, de idolatria e imoralidade, para uma vida em obediência e santidade a Cristo, fazendo deles apenas cristãos nominais, fazendo deles apenas cristãos com rótulo religioso, que apenas possuiriam um título nominativo. Não, Paulo não está dizendo isso. O Evangelho fez deles, é o que Paulo está dizendo, cristãos melhores. Cristãos melhores, porque o Evangelho está em constante movimento, ele está trabalhando, agindo poderosamente para tornar você, quem crê nesse santo Evangelho, gradualmente cristãos melhores na fé e mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1, Paulo vai falar do Evangelho pelo qual nós fomos salvos. É isso? Paulo vai falar do Evangelho pelo qual nós somos salvos. Ele não somente nos salvou no passado, não acredite nisso, pastor, por isso que eu não consigo ser crente de verdade. Eu recebi o Evangelho, e no começo, muitos chamam de primeiro amor, eu orava, jejuava, eu anunciava o pecado, ia para a igreja, evangelizar, fazia isso, fazia aquilo, fazia um monte de coisa. Eu recebi sim o Evangelho. E agora? Cadê o Evangelho? Você tem certeza que foi o Evangelho que você recebeu? Se você foi salvo no passado pelo Evangelho, você é salvo no futuro pelo Evangelho, e você será salvo no futuro pelo Evangelho, passado, presente e futuro. O Evangelho, como ele trabalha constantemente, ele atua em 3 dimensões temporais, passado, presente e futuro. Então, se você recebeu o Evangelho, no passado você foi fiel, no presente você vai ser. E o futuro, pastor? Também, porque o Evangelho que está dentro de você, ele está trabalhando em constante movimento, para tornar você um crente mais saudável.
ou senão não é evangelho. Que evangelho é esse que não transforma vidas? Que evangelho é esse que transforma a vida só no passado e não tem poder para transformar no presente e tão menos no futuro? O apóstolo Paulo vai dizer que o evangelho não contém o poder de Deus. Ele é o poder de Deus para salvar você. Esse é o evangelho. O resto é lorota. Lorota não transforma, evangelho transforma. Evangelho liberta. Por isso que os tessalonicenses se tornaram cristãos melhores. E olha só, para finalizar, o testemunho deles impactaram 2 províncias, ou seja, 2 regiões. 2. A pergunta é: se nós de fato recebemos o evangelho, qual o impacto nós temos causado na vida da nossa esposa, que todo dia está do nosso lado? Será que ela pode olhar para ti e dizer assim: esse camarada é crente, esse homem é demais, ele é de outro mundo, não tem como, ele não... No pensamento ela não vai te falar, mas no pensamento ela vai dizer: ele é doido, ele é de outro mundo, esse homem é louco, esse homem luta contra o pecado, esse homem ele evita o pecado, esse homem ele cai, ele se arrepende, ele confessa os pecados dele, suas fraquezas, ele visita, quando eu levanto ele está de joelho, ele está debruçado no santo livro, ele está orando, ele está evangelizando, ele está pregando. Meu Deus do céu, eu preciso ser crente como ele. Será que você tem impactado com o seu testemunho, pelo menos a tua casa, o ambiente familiar, teus filhos, o que eles sabem sobre o evangelho? O que eles sabem? Se hoje a tua vida não tem impactado a tua casa, imagine o teu trabalho. Não tem como sair para fora. Imagine a igreja. Será que alguém aqui na igreja pode olhar para ti, se constranger e dizer assim: misericórdia do crente? Eu tenho 2 opções: ou fico com raiva dele porque ele quer dar uma de santo, ou me torno igual a ele. Mas a segunda opção é melhor, viu? Para com esse negócio de dizer quer dar uma de santo. Não quer dar, é santo, diferente, né? É santo, seja como esse santo. Paulo ficou tão feliz com o testemunho tessalonicense e disse: olha, vocês imitaram a nossa fé, por isso vocês se tornaram exemplo de outros. Glória a Jesus. Quem não imita Cristo não pode ser exemplo de ninguém. Filho de peixe, peixinho é. Você já viu um peixe dar origem a uma vaca? Aquele que nasceu de Cristo é parecido com Cristo. Em Atos capítulo 11, se eu me recordo bem, pela primeira vez os cristãos foram chamados de quê? Cristãos. Cristãos em grego é cristianos. Cristiano significa seguidor de Cristo. Um povo que se parecia com ele, se vestia igual a ele, falava igual a ele, via o mundo igual a ele, tinha uma atitude igual a de Cristo, se parecia inteiramente com Cristo. Os mundanos, gregos, pagãos olhavam e diziam: são cristãos. Por quê? Porque se pareciam com Cristo. Será que alguém pode dizer: esse de fato é cristão? Pastor, Deus me escolheu. A doutrina da eleição, com o apóstolo Paulo, ele fala: amados, Deus os escolheu. Ele não explica aqui no texto a doutrina da eleição, ele só fala assim: Deus vos escolheu. Só isso, ele não desenvolve a doutrina da eleição. A eleição é o ato pelo qual Deus escolhe pessoas para ser salvo. Pouco importa se você é calvinista, que diz que Deus, por decreto, elegeu pessoas para salvação, ou arminiano, que vai dizer que Deus viu que você ia ter fé e te escolheu para ser salvo. Pouco importa, a eleição está na Bíblia. Você pode dizer: Deus me escolheu. Quem pode dizer que Deus me escolheu? Levanta a mão assim, igual a minha. Ok. Qual é a prova da sua eleição? Precisa ter o efeito dela. Eu sou eleito, Deus me escolheu, sou salvo, beleza, ok, tudo bem.
Cadê as provas, o efeito, testemunho que emana dessa eleição? Cadê? Como saber se eu sou salvo? Simples, é só ler o texto aqui, de novo, lá em casa. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do versículo 1 até o 10. Qual era a prova da eleição da igreja dos Tessalonicenses? Simples, o testemunho de vida. Quem disse que é preciso abrir a boca lá no trabalho, dentro de casa? Nem precisa. Testemunho vai pregar no seu lugar, né, pastor? Podcast o pastor falou, testemunho. Aqui é cheio de ateu, católico. Nem católico tem, eu acho que é tudo mentira, é mais ateu. Cheio de ateu aqui na escola, no trabalho, quer saber de Deus, do jeito que está o mundo também. Cheio de ateu, como é que você vai ganhar ele? Racionalmente? Está difícil. Testemunho, pregue, testemunho. Se vista como um crente, fale como um crente, olhe como um crente, pense como um crente, tenha a posição de um crente verdadeiro que se parece com Cristo. Logo depois vai começar a ter comentário lá na empresa, aquele lá é diferente, aquele cara, tem como? Aquele indivíduo ali, ele é diferente, ele tem algo que ninguém aqui tem. Eu não estou falando de ética, não estou falando de padrão moral, eu estou falando de algo de sei lá, que ele pode até dizer algo de Deus. Ele tem, eu preciso me tornar igual a ele. Então você é eleito? O que é que os seus colegas de trabalho falam acerca de você? O que é que o pastor da igreja fala? O que é que o líder fala? O que os obreiros falam? Os obreiros falam muito, falam demais. E às vezes a maioria das coisas que eles falam é verdade. Só fala mal. A maioria das coisas que estão falando mal pode analisar, porque a gente não gosta de analisar quando alguém fala mal. Analisa para ver, eu analiso. É verdade. Eu pensei que era mal, mas não, é verdade. Eu preciso consertar isso aqui. Essa é a prova que você foi eleito. Essa é a prova que o Evangelho está trabalhando constantemente no seu coração para tornar você melhor. Amém? Eu quero agradecer a oportunidade. O objetivo não foi te entristecer, tá? Tá bom, querido? Tá bom, querida? Não foi. Mas se tudo que eu falei aqui é proveniente do Espírito Santo, eu sei que Deus vai mudar vidas aqui. A pregação verdadeira, ela surge de 2 efeitos. Você quer saber quais são? O primeiro, porque eu já preguei na rua, já fui pregar na rua. Lá na cidade onde eu moro, peguei a minha caixa e fui pregar na rua. Era gente me insultando, dizendo que eu era doido, passando, doido é você que vai para o inferno, eu não. Doido é você que disse que tudo isso aqui passou a existir por intermédio de uma explosão, o nada criando nada, que é mais doido? Doido, e pessoas vêm puxando o microfone, me puxando tudo. Queridos, a pregação tem 2 efeitos. O primeiro, você vai ficar com raiva de mim, você não vai gostar de mim, mas fique tranquilo, eu estou acostumado, pastor. Eu disse aqui inicialmente, se eu me recordo bem, o pastor Júlio Everton é o único pastor aqui na França, escandalize, é o único pastor aqui na França que me dá esse microfone, me dá esse espaço aqui para pregar na frente da comunidade, das ovelhas dele. Ele é o único. Já preguei nas igrejas, muito pouco mesmo. O resto eu prego na rua, né? Quando fechar a porta nas igrejas, eu vou para a rua. Lá é o meu púlpito, como disse John Wesley, né? O mundo é minha paróquia. Eu vou para a rua. Tem muita alma lá, tem púlpito, tem tudo lá. Então eu vou para a rua. Então, queridos, tem 2 efeitos. Ou você vai ficar com raiva de mim, tá bom? Ou você vai acatar e vai dizer assim, olha, o que ele falou aí é estranho, é bizarro, mas glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu não quero aperto de mão depois do culto, abraço, você pregou bem, você é corajoso, não quero nada disso. Esquece que eu não gosto de elogio. Você quer elogiar alguém? Elogie ele, dê glória a ele. Amém? Vou sair, eu vou abraçar todo mundo, não tem nenhum problema, tá bom? Te amo em Cristo Jesus, por isso que eu vim falar aqui isso, tá bom? Então primeiro você vai acatar, o Espírito Santo vai te transformar, você vai ser um crente melhor.
ou você vai se tornar uma besta furiosa contra os mensageiros da palavra de Deus. Amém? Eu amo vocês. Não parece, né, amor? Pastor, né? Parece. Mas eu amo vocês, tá bom? Ok? Vocês me amam? Olha lá, pecado mentir. Pastor, eu vou agradecer. Só posso fazer uma oração com o povo, tá? Só uma oraçãozinha. Eu só quero que você curva a sua cabeça. Não deu para eu falar tudo, tá? Mas se Deus quiser, Deus vai dar oportunidade, eu não sei. E eu falei só de um aspecto. Queria falar mais de outro. Não deu, glória a Deus, tá bom? Quem sabe na próxima vez eu posso finalizar. A Deus, só Deus sabe e o pastor Juliano, tá bom? Estou à disposição do pastor. Amém? Vamos orar então? Oremos ao Senhor. Ó Deus, Senhor, é a tua palavra, Deus. Não foi eu que inventei nada. É o Senhor que fala dessa forma. O Senhor fala dessa forma porque o Senhor nos ama. Tua palavra vai dizer que o Senhor nos amou eternamente. Não um amor passageiro, temporal. Não um amor que é levado, Senhor, pelo vento. E por causa disso, o Senhor, meu Deus, decidiu nos salvar. Porque a tua santidade e justiça requeriam pagamento. Pagamento que eu não poderia, Senhor, pagar. Não poderia cancelar a minha culpa, a minha dívida. Que exigia o castigo eterno. Mas o Senhor foi misericordioso. Por isso que Paulo vai dizer: louvemos ao Senhor pela sua misericórdia. Eu tenho milhares de motivos para te louvar, meu Deus. Eu quero te agradecer por esse santo momento, pela vida de cada um que aqui está, que ouviu o santo evangelho. Senhor, que o Senhor fortaleça cada um que aqui está, dê graça para esse povo ser santo, dá-me graça para ser santo. Abençoa o pastor Júlio Everton com sua esposa, sua família, os pastores, os líderes dessa igreja, os obreiros, os jovens. Abençoa, fortalece, dá graça diante deste mundo caído em trevas e perdição, para que cresçamos na fé, para que possamos impactar nações por intermédio daquilo que tu fizeste. E não somente ter compreensão do evangelho, mas senti-lo na prática. O que é viver o santo evangelho em Cristo Jesus. Santifica essa igreja, fortalece a fé do teu povo, dá graça para esta igreja te servir, dá santidade, dá pureza, dá uma vida de oração, levanta homens fora do comum, homens poderosos, meu Deus. O mundo está cheio de homens populares, que tem dinheiro, que tem fama, bonitos. O Senhor quer homem de oração, homens, meu Deus, que abandonaram tudo, mortos, Senhor, para a sua vontade, e vivos para a glória do teu santo nome. Eu oro para que o Senhor levante aqui nesta igreja, como eu tenho pedido em todas as minhas orações. Levanta homens de oração, heróis da fé, reformadores, homens poderosos, mulheres poderosas, jovens poderosos. Levanta, Senhor, para fazer a diferença nesse mundo caído, com grande glória e poder. A Ti, Senhor, a glória eternamente. Amém, meu Deus. Somente ao Senhor a glória pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Obrigado, meu amigo. Glória a Deus. Oh, aleluia. Queridos, eu louvo a Deus pela vida do pastor Tiesi. Pode, meu querido, uma mensagem cristocêntrica. O Evangelho está trabalhando dentro de você? O Evangelho está mostrando o quão perdido nós estamos sem Cristo? Amém? Então coloca sobre os vossos pés. O Evangelho que me salvou, Ele me salva hoje. Obrigado, pastor Tiesi, por deixar ser um instrumento nas mãos de Cristo. A igreja precisa de pregadores, irmãos, que pregam a verdade. Quem é pai aqui, mãe, sabe que a verdade, ela sempre é melhor
A verdade é melhor, irmãos. Existe o céu e existe o inferno. E hoje é uma noite oportuna de salvação. Você entrou aqui neste lugar. Você ouviu a mensagem do Evangelho. Agora a escolha é sua. A escolha é sua. O João tem uma mensagem, João, tem um recado para dar? Tem aí um minutinho só para você falar? Ok. Eu quero fazer uma oração aqui, o João vai dar um recado e vamos dar a bênção apostólica, tá bom? Quero agradecer o pastor Tiesi. Continue assim, meu querido. Irmãos, como foi bom esse alimento. Como foi bom. E eu louvo a Deus por essa palavra. Amém? Quero dizer à igreja que no próximo domingo vai ser o culto da palavra e vocês são os nossos convidados para estar presente. E eu quero perguntar se tem alguém aqui hoje que você entendeu que o amor de Deus, a sua santidade e a sua justiça mostrou que sem Cristo você não consegue ser salvo. E hoje você decide confessá-lo como seu Salvador. Aonde estão as pessoas que você ouviu esta mensagem? Você entendeu o seu estado e você quer confessar Ele como seu Salvador. Agora é o momento oportuno. Eu quero confessar a Cristo. Se você está aqui agora, ou se tem alguém na live, se você quer se manifestar, nós estamos aqui para anotar o seu nome, para cuidar de você, porque você vai desenvolver. O Evangelho nos chama para crescer, para evoluir, para receber de Deus coisas extraordinárias. E agora eu quero perguntar, tem alguém que você está aqui hoje e você quer voltar, se afastou, você deixou ser levado pelos problemas, pelas adversidades, você deixou de congregar, você deixou de frequentar a igreja, mas hoje você entendeu que o Evangelho precisa continuar, você precisa continuar deixando ele trabalhar em você, e que isso faz parte da sua maturidade, e você hoje quer reconciliar. Tem alguém? Eu quero orar por você. Tem alguém que está aqui? Tem alguém que está na live? Pastor, eu não quero levantar as mãos, eu não quero ir na frente. Tem alguém que está na live, eu quero que você ore comigo dessa forma. E a igreja que está aqui, já confessou, já entregou a sua vida, fique orando agora em espírito. Mas quem agora quer tomar essa decisão, em casa ou aqui na igreja, curve a sua cabeça e só faça essa oração comigo. Senhor, eu entendi pela tua palavra que o Senhor me chama nesse momento. Eu entendi, ó Pai, pela tua palavra, que o teu amor, a tua santidade e a tua justiça revelou o quanto os meus pecados me afastam de ti. E nesse momento, eu quero pedir ao Senhor, eu quero implorar ao Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por ter morrido na cruz. E a tua morte satisfez a justiça de Deus. E eu quero lhe confessar como o meu único Salvador. Me ajuda a servir ao Senhor, e que o teu Evangelho possa continuar trabalhando em mim, e o meu testemunho venha falar mais do que as minhas palavras. Eu oro confessando ao Senhor. Amém e amém. Se você fez essa oração aqui hoje, me procure depois, porque eu quero ajudar você. Amém? Se alguém está na live ouvindo esse culto agora, você precisa de ser cuidado. Não é só confessar Jesus, você precisa de alguém para te orientar, para cuidar, para poder te abraçar, para te explicar os perigos que existem nesse mundo. E nós estamos aqui para cuidar de você. Amém? Agora assente antes da última oração. Vem cá, João. Tem uma bênção para vocês aí. Vem cá. Fala aí, João. Paz do Senhor. Todo mundo muito bem? Caraca, eu estou falando que o pastor faz tempo, então eu não estou estranhando essa sensação. Então, irmãos, eu quero só pegar 2 minutinhos rapidinho para vocês, que eu estou com um projeto, que eu conversei com o pastor já há algum tempo. Ele tem aprovado, ele tem seguido um projeto, já comentei com algumas pessoas, e eu estou com um projeto de ensinar. Estou com um projeto musical,
e eu quero ensinar pessoas música. Eu estou com esse projeto e ele vai se basear em ensinar pessoas que estão interessadas, pouco importa a sua idade, o seu nível, a ensinar você a tocar um instrumento. Eu vou estar priorizando agora sobre o teclado, porque é a coisa que eu vejo que tem falta, não só nessa igreja, mas em outros lugares, falta de músicos e de ministros de louvor. Então eu vou estar dedicando o meu tempo para estar ensinando vocês. Isso tudo vai ter um custo. Na verdade não, vai ser de graça. Totalmente de graça eu vou estar ensinando vocês, pessoas que querem se inscrever, durante 3 meses intensos. Eu vou estar ao longo desses domingos, ao longo desse mês, vou estar explicando, passando mais detalhes para vocês. Eu estou um pouquinho nervoso, porque eu não espero. Mas vou estar dando detalhes para vocês sobre esse projeto. Mas vai ser totalmente gratuito. E em 3 meses, e eu garanto para vocês, com toda a minha experiência que eu tenho, que em final desses 3 meses, a pessoa que sair desse curso vai saber tocar teclado e vai ser um ministro de louvor. Verdadeiramente. Amém? Agradeço. Benção. Coloca de pé. Quero pedir perdão aos irmãos por causa dos minutos que nós passamos aí, tá bom? E quem não participou da ceia, tá? No domingo passado, nós vamos ministrar agora para vocês, tá bom? E vamos dar a Santa Ceia para vocês também, ok? Querido Deus, traga saúde para esse povo, Senhor. Todos que estão aqui hoje nesse culto, estão doentes, estão enfermos, com algum problema de saúde, que sejam agora curados pelo poder do nome de Jesus. Que haja saúde no sangue, nos ossos, que haja saúde nos órgãos, que toda enfermidade, se tem alguém aqui hoje nesta noite, Senhor, que é vítima de inveja, que é vítima de obras de macumba, que essa pessoa não consegue dormir, tem pesadelo, o diabo tem lutado para destruir esse casamento, para acabar com essa vida, com a família, com vícios, eu não sei qual área, mas em nome de Jesus, todos os planos do diabo agora sejam desfeitos pelo poder do nome de Jesus. Que esse povo que aqui está, que a casa deles receba a libertação, receba a bênção de Deus agora, em o nome de Jesus. Amém e amém. As mãos assim, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça com cada um de vocês, desde agora e para todos sempre. Todos digam, que Deus vos abençoe. Tem um lanche lá preparado para vocês. Muito obrigado.